questão número 13 é sobre análise combinatória. Tem aqui 5 afirmações. Ele quer saber o quê? Qual é verdadeira, né? Da análise combinatória pode-se afirmar que... Então tem essas 5 afirmações aqui, a gente tem que analisar. Aqui não tem jeito, tem que fazer cada uma delas. Às vezes tem como você cortar caminho, né? Se você sabe que é uma verdadeira e você acha a verdadeira, você pode até ganhar tempo marcando logo aquela. Mas aqui na resolução, para vocês aprenderem, eu tenho que mostrar todas. Então vamos ver aqui a letra A. O número de múltiplos inteiros e positivos de 11 formados por 3 algarismos é igual a 80. Calma aí. Número de múltiplos inteiros e positivos de 11. Quem são os múltiplos inteiros e positivos de 11 formados por 3 algarismos? A gente tem que ver qual é o menor com 3 algarismos, né? Qual é o menor número de 3 algarismos múltiplo de 11? Será que é o 110? 110 tem 3 algarismos. Tem se algarismos diferentes? Não, basta que sejam 3 algarismos. O múltiplo de 11 abaixo desse é qual? É o 99. 99 não serve, porque são só 2 algarismos, né? Então o 110 é o menor múltiplo de 11 com 3 algarismos. E o maior deles é qual? É o 990, né? 990 é 11 vezes 90. O próximo múltiplo de 11 já seria 1001. 1001 não serve, porque tem que ter 3 algarismos. Então, os múltiplos de 11 compreendidos nessa faixa são aqueles que têm os 3 algarismos, né? De 110 até 990. Quantos são? Ele quer saber quantos são, o número de múltiplos. Como é que a gente faz aqui? Eu vejo a diferença e divido por 11, é isso? Vou ver a diferença, ó, 990 menos 110. Isso aqui dá 880. Aí você pega isso aqui e divide por 11. Claro que vai de 11 em 11, né? Para saber quantos são, você tem que dividir por 11. Então isso aqui vai dar 80. Só que tem um detalhe, quando você faz desse jeito, você tem que somar mais um. Essa história de ver quantos tem entre um e outro, né? Você faz a diferença, mas você tem que adicionar aquele primeiro. Então, na verdade, não são 80, são 81. São 81 números de 3 algarismos múltiplos de 11. Ele falou que são 80. Quase acertou, hein? É para te confundir isso aqui. Então, essa aqui está errada. Vamos ver a letra B? A quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos que podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5 e 6 é igual a 24. Como é que é isso? Usando esses algarismos aqui, 2, 3, 4, 5 e 6 tem que ser ímpares, né? E tem que ser de 4 algarismos. Olha só, ímpares de 4 algarismos. Você tem que preencher aqui 4 algarismos nessas posições, sendo que tem que ser ímpar. Para ser ímpar, você só pode colocar aqui o 3 ou o 5. Só tem essas duas escolhas. Então vamos botar aqui o número de escolhas que eu tenho. Eu tenho 2 escolhas para colocar aqui o algarismo das unidades, né? Para ser ímpar, o algarismo das unidades tem que ser ímpar. Só pode ser 3 ou 5. Eu tenho 2 escolhas. Agora, e os outros algarismos aqui? Você pode escolher qualquer um deles, né? Olha só, você já usou um algarismo aqui, que pode ser o 3 ou o 5. Seja lá qual for a sua escolha para cá, você vai ter quantas escolhas ainda? Você tem 4 algarismos sobrando para preencher essas 3 posições. De quantas maneiras você pode preencher essas posições aqui? Muito simples. Você tem 4 opções. Você tem que preencher alguém aqui, então você tem 4 escolhas. Depois que você escolhe um algarismo para cá, ainda tem mais 3 algarismos sobrando. Você pode botar qualquer um desses 3 aqui. Você tem 3 escolhas. E para esse último algarismo, você tem 2 escolhas. Tem 2 algarismos sobrando. E é claro que vai sobrar um, né? Vai sobrar um porque você tem 5 algarismos, é para você escolher 4 aqui. Então, isso aqui, se você multiplicar, você vai ter um número de combinações, um número de escolhas
para formar esse tal número aí. Um número ímpar de 4 algarismos usando esses algarismos aqui. Então isso aqui vai dar quantas escolhas? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então existem 48 números nessas condições. Ele falou que essa quantidade de números ímpares, etc., é 24. Olha aqui, só para lembrar, por que eu escolhi 4, depois passei para 3 e passei para 2? É porque são algarismos distintos, né? Se não fossem distintos, você podia botar aqui 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Mas são distintos, quer dizer, depois que você coloca um algarismo aqui, você não pode mais colocar aquele algarismo. São algarismos diferentes, né? Então, por isso que você tem 4 escolhas para cá. Se não tivesse essa palavrinha aqui, se fossem algarismos quaisquer, você teria 2 escolhas para cá, mas teria aqui 5, 5 e 5. Mas são distintos, você tem que ir diminuindo, né? Cada algarismo que você coloca, você tem que diminuir uma unidade ali na sua quantidade de escolhas. Por isso que aqui é 4, depois passou para 3 e depois passou para 2. Então, esse total aqui vai dar 48. E ele falou que essa quantidade é 24, tá errado, né? É 48. Então, essa aqui tá errada. Trabalhoso, né? Tem que fazer cada um deles. Olha, letra C. O número de anagramas da palavra espissex, que tem as vogais juntas, é igual a 60. Calma aí. Espissex. Espissex. Só tenho essas duas vogais aqui, né? O E e o E. Então, eu tenho que ter vogais juntas, é como se fosse uma única vogal E, né? Você sabe que aquilo ali é a dupla. Vamos escrever assim? O E com aspas, eu quero dizer que é a dupla de Es. Então, você vai formar um anagrama desse jeito. Por exemplo, se você colocar o E aqui, você tem que colocar o outro E junto dele, né? E aí você coloca as outras letras. Eu tenho aqui mais 4 letras para colocar. S, P, o C e o X. Então, essas duas juntas aqui, elas são uma coisa só. Você trata como se fosse uma única letra, tá? Então, na verdade, para você saber a quantidade de anagramas, você tem que considerar essa letra E especial, quer dizer, o E duplo, e mais essas 4 aqui, quer dizer, você tem 5 letras. 5 letras. De quantas maneiras você pode misturar 5 letras? 5 fatorial é permutação de 5. 5 fatorial que dá quanto? Isso dá 120. Então você tem 120 anagramas com essas letras aí. São anagramas de 6 letras que tem as duas vogais juntas, 120. Ele falou aqui que esse número é 60. Tá errado também, né? Letra D. No cinema, um casal vai sentar-se em uma fileira com 10 cadeiras, todas vazias. O número de maneiras que poderão sentar-se em 2 cadeiras vizinhas é igual a 90. Calma aí. Uma fileira com 10 cadeiras vazias. O casal vai se sentar, claro, em 2 cadeiras juntas. Então, primeira coisa, escolher 2 cadeiras para eles ocuparem. 2 cadeiras para ocuparem. De quantas maneiras eu posso escolher? Eu tenho 9 escolhas. Por quê? Eu posso escolher essas 2 primeiras, posso escolher essas 2 segundas. Essas 2 segundas não, né? A segunda e a terceira seria uma segunda maneira de escolher as cadeiras para o casal. Aqui você teria uma terceira, aqui você teria uma quarta, ocupa essas 2. Aqui você teria uma quinta, sexta, sétima, oitava e nona. 9 maneiras de escolher as 2 cadeiras. Agora, além de escolher quais são as 2 cadeiras, você tem que escolher a posição do casal. Quer dizer, ou você coloca o homem aqui e a mulher aqui, ou então o contrário. Por exemplo, colocar a mulher do lado de cá e o homem do lado de cá. Então, você, além dessas 9 escolhas para escolher as 2 cadeiras, você tem, para cada uma delas, você tem 2 escolhas que representam a posição, né? Homem à esquerda, mulher à direita. Então, 9 vezes 2, você tem 18 maneiras diferentes dessas 2 pessoas se posicionarem aí nessa fileira do cinema.
Então, o número de maneiras que poderão sentar-se em duas cadeiras vizinhas é igual a 90? Não. Nossa, rapaz, está dando tudo errado. Letra E. A quantidade de funções injetoras de A em B é igual a 24. Calma aí. Funções injetoras desse conjunto A nesse conjunto B. Como é que é isso? Eu tenho aqui um conjunto A que tem 3 elementos. 1, 3 e 5. E eu tenho aqui um conjunto B que tem 4 elementos. 2, 4, 6 e 8. O que seria formar uma função injetora? Função injetora é aquela que não tem repetição no y, não é isso? Claro, função injetora. Para ser função, tem que usar todos os elementos do domínio. Se é de A em B, né? O A é o domínio. Então, tem que partir seta de todos esses 3 elementos aqui. Por exemplo, isso aqui seria uma seta partindo, outra seta partindo para cá e outra seta partindo para cá. E a outra condição, para ela ser injetora, é que você não pode ter repetição. Numa função normal, só para ser função, você pode ter repetição no y, não pode ter repetição no x. Não pode ter duas setas partindo do mesmo ponto, do mesmo x. Mas duas setas chegando no y pode. Mas para ela ser injetora, você também não pode ter isso. Tá, então quantas são? Você tem aqui 3 escolhas para fazer. Você tem que escolher para onde vai a seta que parte do 1. Você tem 4 escolhas. Eu escolhi essa aqui, eu escolhi o 2. Depois você tem que escolher para onde vai a seta que parte desse outro número. Quantas escolhas você vai ter? Você vai ter 3 escolhas, porque você já gastou um número aqui, né? O número já foi usado, você tem ainda 3 números livres, então você tem 3 escolhas. E esse terceiro aqui, você vai ter quantas escolhas? 2 escolhas. Você já gastou 2 números aqui, tem mais 2 sobrando. E é claro que um vai sobrar, né? Então, esse produto aqui vai ser um número de funções injetoras. Quanto é que dá isso? 4 vezes 3 vezes 2, isso aqui dá 12 vezes 2, dá 24. Então, essa quantidade de funções injetoras desse conjunto nesse é igual a 24, sim. E, aliás, isso aqui é uma questãozinha manjada de funções, né? Mistura funções com combinatória. É bem manjada essa questão aqui. Então, é essa aqui, ó. Resposta correta, letra E de eco.